Glórias a Deus, a paz do Senhor. Sou eu aqui mais uma vez, Alessandro Gregorutti, pastor Alessandro Gregorutti, do Ministério Esta Obra do Senhor. Com muita alegria no coração, chamando a sua atenção para nós aprendermos um pouquinho mais com a palavra de Deus, hein? Quero chamar a sua atenção para você pegar sua Bíblia, papel e caneta e vamos aprender com Deus. Nós não podemos ficar calados diante de tantas coisas erradas, de tanta injustiça. Quantas pessoas precisam ser salvas, quantas pessoas querem se entregar para Jesus, querem servir a Deus de verdade, mas estão sendo enganadas e ludibriadas e não são aí conduzidas verdadeiramente na Bíblia como deveriam ser conduzidas. Então, neste momento, eu quero trazer para você aqui na palavra de Deus, no alimento espiritual, a obediência da palavra de Jesus. Hoje, você vê tanta coisas, tanto absurdo que as pessoas falam, que a gente às vezes como pregador, como pastor, fica até indignado. E o pior não é nada, você ouvir caraminholas e coisas malucas, horrendas do ímpio é uma coisa. Agora você ouvir caraminholas do crente, do cristão é pior ainda. Pessoas que falam um tal de um besterol que nos assusta. Porque estão dentro da igreja, estão com a Bíblia na mão e só falam besteiras a respeito de Jesus. Só falam asneira a respeito. Não sabem nem o que estão falando. Diz, não, mas é assim, mas a palavra diz, a Bíblia diz. Coisas que nem na Bíblia tem, nem na Bíblia fala. E estão dizendo, estão ensinando, estão doutrinando, estão moldando, como se tivesse assim com toda a maioral, toda a autoridade de ensinar. Ensinando coisas que a Bíblia condena. Não, deve fazer, pode fazer, faz. Se eu fosse você eu fazia, nós fazemos. E a Bíblia está dizendo que quem faz não alegra a Deus. Então nós temos que abrir os nossos olhos. Sabe por quê? Porque tudo há regras. Tudo na vida há regras. E Cristo também deixou regras para nós. Não é chegar, eu quero servir a Jesus. Amém. Primeiro passo, eu quero servir a Cristo. Mas para eu conseguir servir a Cristo, eu tenho que obedecer às suas regras. Eu tenho que obedecer à sua palavra, praticar a sua vontade. Porque o servo obedece ao seu Senhor. Ele é o Senhor, nós somos o servo. Mas hoje, eu quero servir a Jesus, desde que Jesus não me peça isso, não me peça aquilo, não manda eu fazer isso, não manda eu fazer aquilo. Aí eu sirvo ele. Mas se Jesus pedir isso, pedir aquilo, eu já não sirvo mais. Eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja. Mas se chegar lá, a igreja falar que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, se a igreja mandar eu fazer isso ou fazer aquilo que eu não quero, eu não vou fazer, eu já nem vou ficar lá. Quer dizer, nós não estamos atrás de Jesus. Nós não queremos servir Jesus. Nós estamos atrás de satisfazer o nosso desejo, o nosso ventre, o nosso ego, a nossa carne. Eu quero satisfazer Jesus, quero obedecer Jesus, desde que ele não mande fazer o que eu não quero e desde que ele não peça para mim parar de fazer aquilo que eu mais gosto de fazer. Então temos que abrir os olhos. Quem nós estamos servindo? Jesus ou ao próprio ventre? Eu vou para aquela igreja. Olha, eu já vou falando, eu vou para a igreja. Mas se o pastor começar a usar a Bíblia e falar, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se ele pedir para mim fazer o que eu não quero, eu já não vou nem ficar lá. Ou se o pastor falar, não posso fazer isso, não pode fazer aquilo, e querer me proibir de fazer as coisas, eu já também não vou ficar lá. Pastor não tem força para proibir ninguém, porque você tem o livre-arbítrio. Pastor como eu tem força para pregar a palavra. Espiritualmente, obedece quem quer. E aí você já fala, eu não vou ficar aqui, eu não vou congregar nessa igreja, eu não vou ficar nesse lugar. Por que você não vai ficar? Porque ali está falando, corrigindo, exortando, a palavra de Deus está sendo ministrada e a vontade de Jesus está sendo jogada sobre você. E você não quer fazer a vontade de Cristo, não quer fazer a vontade de Deus, não quer obedecer o que Jesus deixou na sua palavra para sermos salvos. Mas a bênção, a cura, a riqueza, a prosperidade, todo mundo quer. Viramos hipócritas, verdadeiros hipócritas. Mas eu quero trazer a palavra e aprendermos um pouquinho mais a importância de obedecer, viver e praticar a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então não é eu que digo, é Jesus. Às vezes a gente não quer obedecer a palavra de Jesus, porque a palavra dele corrige o pecado, exorta o pecado, repreende o pecado, vai mandar você parar de fazer aquilo que você gosta, mas que é pecado.
Às vezes a gente não quer obedecer a palavra de Jesus, porque a palavra vai mandar você fazer coisas que você não quer fazer, vai mandar você praticar coisas que você não vai querer praticar, vai mandar você pôr na sua vida e viver dali em diante coisas que você não quer viver, não gosta de viver, não tem harmonia, você não se sente bem, não acerta, não quer. Então a gente virou verdadeiros hipócritas. Quero estar na igreja servindo a Deus. Eis-me aqui, Jesus, faça de mim o que o Senhor quiser, desde que o Senhor não me peça isso ou não me peça aquilo. Mas a palavra é bem clara. Homem, prudente, construiu a casa na rocha. Veio a tempestade, veio o vento, veio o furacão, veio a enchente, abalou, chacoalhou, mas não derrubou a casa. Por quê? Ela foi edificada sobre a rocha. E qual é a parábola aqui? Aquele que ouve as minhas palavras, aquele que pratica as minhas palavras, aquele que vive as minhas palavras, aquele que guarda as minhas palavras, aqueles que obedecem às minhas palavras, aqueles que têm no seu cotidiano a vivência, a prática das minhas palavras. Esse é prudente. Ele está na igreja, ele ouve a palavra, ele pratica a palavra, ele vive a palavra, ele obedece a palavra dentro e fora da igreja até a vinda de Cristo. Esse é prudente. Ele constrói a sua casa na rocha, no alicerce, vem o diabo, vem a tribulação, vem a perseguição, vem o levante, chega até às vezes chacoalhar a casa, mas ela não cai, porque ela foi construída sobre a rocha. Agora, muitos de nós estamos na igreja, até ouvimos a palavra. Tem muitos que não querem nem ouvir. Tem gente que ouve as nossas pregações, Deus usando a minha vida, pastor Gregorucci aqui. Ah, mas esse homem é doido, esse homem é maluco, não dá para ouvir, quem vai viver isso aí? Eu não gosto nem de assistir esse homem, não gosto nem de ouvir o que ele fala. Por quê? Minha voz é feia? Eu sei que a minha voz é feia, minha voz não é bonita, minha voz é uma taquara rachada. Mas quando você está dizendo que não gosta de ouvir o que eu estou falando, você não está gostando de ouvir a Bíblia. Porque não há uma pregação minha que não tenha base bíblica. Não há uma pregação minha que não esteja baseado na palavra de Deus. Aqui não tem eu não acho, eu não vejo, eu não enxergo, eu não concordo, não é assim, a minha opinião é diferente. Aqui tem, Bíblia, a palavra de Deus. Então devemos abrir os olhos. Por quê? As pessoas estão na igreja. Não querem ouvir a palavra, não querem ser corrigidas, exortadas de seus pecados, não querem saber o que é certo e o que é errado, querem ficar ali só atrás de riqueza, prosperidade, ficar milionário e receber cura, e ser salvo. Mas a palavra é bem clara, existe o insensato, existe aquele que não é responsável, e quem é esse? É aquele que ouve, mas que não pratica a palavra de Deus. Ela está até na igreja, ela ouve a pregação, ela lê na Bíblia a pregação. Ela sabe que aquilo é um mandamento de Jesus, uma ordenança de Jesus para a salvação dela, para a obediência, para a santidade, para ela ser abençoada. Ela está ouvindo, está lendo na Bíblia, está vendo a pregação, mas ela não quer praticar. Não, eu não vejo, eu não vivo, não é assim, não é dessa maneira, não é desse jeito, eu não concordo, é esmenêutica, é a homilética, é a teologia, e assim vai por diante, inventando milhões e milhões de desculpas para não obedecer a palavra de Deus. Esse é insensato. Constrói a sua casa espiritual. Como isso? Vai para a igreja, aceita Jesus, é batizado, toma a Santa Ceia, está nos cultos, dá o seu dízimo, a sua oferta, né? Que hoje é mais importante para muitos aí o dízimo e a oferta ser dado do que obedecer a própria palavra de Deus, vivendo e saindo de seus pecados. Tá tudo certinho. Só que quando a palavra vem corrigindo o teu pecado, o teu erro, a tua falha, a tua transgressão, quando a palavra vem falando para você, não faça mais isso, não faça mais aquilo, não faça aquilo outro, não faça aquilo acolá, não faça isso aqui, não faça aquilo ali, porque tudo isso é pecado, não alegra a Deus, você fazendo isso perde a sua salvação e não recebe a sua bênção. Deus não vai te abençoar. Aí, já não quero ouvir, não quero praticar, não quero viver, não é assim, não é dessa maneira. Ou também, quando a palavra ela é pregada na íntegra, e ela sendo pregada para você, Jesus vai falar, olha, a partir de agora, você tem que fazer isso, você tem que praticar isso, você tem que viver isso, você tem que andar assim, falar assim, pensar assim, agir assim, fazer assim, caminhar assim, dentro e fora da igreja. Estas coisas que você não fazia, a partir de agora, você tem que fazer para me obedecer. E aí, não, mas isso eu não quero fazer, isso eu não vou fazer, isso não dá, é coisa antiga, é coisa velha, é coisa passada, não é bem assim, não é dessa maneira, quem vai obedecer, quem vai viver nos dias de hoje? Quer dizer, você até ouviu, você até leu, mas você não praticou. Construindo a sua casa espiritual, estando dentro da igreja. Na areia, vem o diabo, vem o vento, vem a chacoalha,
vem a tormenta, rapidamente destrói a tua vida espiritual, te desanima, te afasta da igreja, se para de orar, para de jejuar, já não tem mais prazer de ir para a igreja, já não busca tanto, se desvia dos caminhos do Senhor. Por quê? Até estava na igreja, mas ouvia até a palavra, via que estava na Bíblia, mas não queria praticar e não queria viver. Foi insensato. Construiu a sua casa na areia e o diabo rapidamente destruiu. O que você quer? Perder tempo na igreja? Gastar o seu tempo, o nosso, perder tempo? Ou você quer ganhar tempo com Cristo? Estando na igreja e fazendo valer a pena a tua presença na presença de Deus e a sua salvação em Cristo Jesus. Pastor, eu quero ser salvo. Não quero perder tempo, eu quero ganhar tempo com Cristo, quero minha salvação. Então ouça, viva e pratica as palavras de Deus. Seja sensato, seja sensata. Olha o que a Bíblia diz para nós encerrarmos. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Em diante. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera eternamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vamos dizer, fala Deus, para este povo aprender, oh glória, isso é Deus, fala Deus, aleluia. Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando a vós mesmos. A palavra está ensinando que não somente devemos ouvir, quer dizer que quem ouve a palavra de Deus, na minha e na sua Bíblia, testifica, mas não pratica e não vive, está enganando a vós mesmos. Pois seja praticante da palavra, não somente ouvinte, enganando a vós mesmo. E quantos estão ouvindo a palavra, até pratica parte da palavra, pratica o que gosta, o que é bom e o que convém, mas aquilo que Deus exorta, corrige e repreende, não queremos praticar, porque não queremos sair muitas vezes de nossos pecados. E a palavra está dizendo, aquele que ouve e não pratica a palavra de Deus, engana a si mesmo. Por quê? Está dizendo que é cristão, mas por não praticar a palavra, está longe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E veja agora o versículo 25, vamos direto para encerrar. Tiago 1:25, olha que tremendo, Tiago 1:25. Mas aquele que considera eternamente na lei perfeita, a lei da liberdade, que é os mandamentos de Jesus, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente somente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então a palavra é bem clara, estamos ouvindo o Novo Testamento, a lei da liberdade, a lei perfeita, a lei de Cristo, mas nós não devemos ser apenas ouvintes negligentes, quer dizer, ouvir, mas não praticar, ouvir, mas não viver, ouvir, mas não obedecer, ouvir, mas não fazer o que está mandando. Esse é um ouvinte negligente, esse é um ouvinte que engana a ele mesmo, mas devemos ser um ouvinte operoso e praticante da palavra de Deus. Quer dizer, eu ouço a palavra, ela fala para mim, faça isso, eu devo fazer. Eu ouço a palavra, ela fala para mim, não faça isso, eu não devo fazer. Assim eu serei operoso e praticante e bem-aventurado e bem abençoado em tudo em que eu pôr as minhas mãos e realizar diante de Deus. Faça valer a pena na sua presença, a presença na sua família, na presença de Deus. Ouvindo, aceitando, vivendo, obedecendo e praticando a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.